Olá, queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo. E para isso a gente usa o livro base que tem o mesmo título, né? E ele foi escrito por Allan Kardec. Para dar uma recapituladinha na aula de ontem, a gente estava falando sobre o maravilhoso sobrenatural, né? E o crítico vem falar assim: poxa, você que se diz tão científico, né? Você que diz que é uma pessoa tão positivista, racionalista, como é que você fala em espíritos? Isso faz voltar todas aquelas crenças, né? Místicas, que é fundada no sobrenatural, né, em coisas que são fantasiosas e tal. E Kardec diz o seguinte: olha, não tem nada a ver com o sobrenatural, porque a gente tem que, para que a gente possa afirmar uma coisa, a gente tem que provar essa coisa. E o sobrenatural significa que não é natural. Se não é natural, não é possível de provar, não existe. Né? Sobrenatural significa que a coisa é falsa. É conto de fada, né? A abóbora que vira carruagem, né? O príncipe que virou sapo. Isso é fantasia. Agora, quando você começa a estudar sobre os espíritos, você começa a verificar, fazer uma verificação de que existe, né? E se eles se manifestam, existem. A partir do momento que você começa a se comunicar, né, com eles. E aí, bom, continuando na nossa aula, a gente vai falar agora sobre a oposição da ciência. E vem o crítico, né, o visitante, dizer o seguinte: vós vos apoiais em fatos, né, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam os fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Então, em outras palavras, ele está dizendo assim: bom, se o espiritismo se apoia em fatos, por que é que todos os cientistas são contra ele? Todos os cientistas, ele está dizendo que todos, né? Todos os cientistas ignoram o espiritismo? Todos os cientistas acham que o espiritismo é uma coisa absurda? Será isso mesmo? Bom, aí Kardec diz o seguinte: traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. Antes, porém, de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é precisamente na classe ilustrada que o espiritismo faz maior número de prosélitos. Isto em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações. E ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira. Não são pessoas em quem se não deva reconhecer certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Quer dizer que ele está dizendo que não é verdade, que os sábios, que os cientistas estão todos contra o espiritismo. É mentira isso, ele não tem conhecimento para falar uma coisa dessa. Bom, e aí vamos continuar, né? A Kardec fala assim:
pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido o direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Quer dizer, só porque a ciência ainda não deu esse direito ao espiritismo de ser considerado por ela ciência, será que ele tem que ser condenado, uma coisa condenada? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Então, quer dizer que a ciência também se engana, né? Porém, a gente tem que confiar nela, a gente tem que confiar na ciência, mas ela também se engana. E isso foi escrito no século XIX, nós estamos no século XXI, gente. Vocês não fazem ideia dos avanços que a ciência tomou depois que aconteceu essa revolução que o espiritismo trouxe. Eu vou mostrar todos eles para vocês daqui a pouco. Bom, não repeliu a ciência, né? Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que mais tarde se tornaram título de glória para os seus autores. Então, a ciência já condenou vários cientistas, vários pesquisadores, várias descobertas, e depois, mais tarde, veio a aceitá-las. Mas tem uma certa demora. Isso para que a ciência aceite uma ideia nova, isso demora bastante. Então não faz sentido o espiritismo querer forçar que a ciência aceite isso. Porque sendo verdade uma coisa, ela vai acabar aceitando cedo ou tarde, entendeu? E que já está aceitando, tá bom? Vou demonstrar isso para vocês já já. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não decidiu este que aquilo era uma utopia com que não se devia ocupar? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que a força de mau gosto certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas. Então, gente, quer dizer que mesmo que uma coisa seja que não estiver sendo aceita, um pensamento novo não estiver sendo aceito, não significa que ele é falso, ok? E eu vou mostrar para vocês que já está sendo aceito. Pois é. Antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês os homens da ciência que fizeram experimentos com os espíritos, que verificaram a veracidade deles, que combateram o materialismo, que escreveram sobre tudo isso e que foram espíritas também, tá? Então aqui a gente tem, olha, Sigmund Freud. Eu não vou entrar em detalhes sobre a vida deles, porque senão a gente não vai acabar essa aula hoje. William Crookes, tá? Quem não sabe, foi um químico e físico britânico. O Victor Hugo foi um poeta francês. O Pierre Curie, que também ganhou o prêmio Nobel, foi um cientista. Madame Marie Curie, que é a esposa dele, também ganhou prêmios Nobel. John William Strutt, Barão Heilig, terceiro Barão Heilig, foi um cara assim fantástico da história da Inglaterra. Johann Carl Friedrich Zollner também foi um astrônomo físico alemão. Joseph Banks Reno, olha, parapsicologista, tá vendo? Ele fundou a parapsicologia. Ele era botânico, viu? Ian Stevenson foi psiquiatra, né? Ele investigou o paranormal. Henri Bergson, ele foi filósofo francês, né? Também espírita. Carl Jung,
grande psiquiatra, psicanalista, fundou a psicologia analítica. Camille Flammarion também foi espírita. Ele foi físico. Sir Oliver Lodge, físico, escritor britânico, também foi espírita. Eurípides Barçanufo foi um espírita, educador, político, jornalista, médium brasileiro. Bezerra de Menezes foi médico, um médico brasileiro. Ele foi vereador, presidente da Federação Espírita Brasileira. Alexandre Aksakov, filósofo, jornalista, tradutor, editor, pesquisador dos fenômenos espíritas. Arthur Findlay, né, foi escritor, contador, corretor de ações, magistrado de Essex. Frederick William Henry Myers, poeta, classicista, filólogo britânico. Frederick Bly Bond, arqueólogo, ilustrador arqueólogo, pesquisador psíquico, também espírita. William Thomas Stead foi jornalista, também acreditava na vida após a morte. William Staton Moses, eu tô só dando alguns, tá? Tem milhões de pessoas. E foi um clérigo, né? Ele era da igreja protestante e era médium e espiritualista. Pra vocês verem, né? Espírita. Andrew Jackson Davis foi também um espírita e ele foi médico, tá? Ele trabalhava como médico. Ele estudou medicina. Ernesto Bozano, professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim, pesquisador espírita italiano. Gabriel Delane foi um engenheiro francês, um dos primeiros pesquisadores espíritas. E aqui, gente, tem a doutora Ellen Van Bach, que ela fez um estudo sobre vidas passadas, tem um livro maravilhoso dela, tá? De casos de pacientes dela. Isso aqui é bem moderno, de 1925 a 1983 que ela viveu. A Unispírito, que é uma universidade, né? Ela forma agentes promotores da saúde, incluindo saúde, medicina, espiritualidade, promoção de saúde, medicina e práticas integrativas. É muito legal. Na capacitação cidadã. É muito bacana. Já tem uma universidade espírita. Na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, eles têm uma de medicina, tá? Escola de medicina. Eles têm uma divisão de estudos perceptuais e eles fazem um trabalho fantástico com crianças que dão o relato delas de memórias das vidas passadas, com detalhes, com onde elas moravam na vida passada, quem eram os familiares dela, e nisso eles vão e verificam que essas pessoas existiram ou existem ainda, vão até o endereço, elas dizem detalhes anatômicos das esposas, onde tem um sinal numa coxa, na parte interna da coxa, tipo assim, coisas que só o marido sabia, mas ninguém, e elas lembram das vidas passadas. É fantástico esse trabalho aqui, é muito legal se vocês quiserem pesquisar, tá? Bom, agora voltando para o nosso texto, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o seguinte: quando se trata, né, de uma questão sobre a vida após a morte, a quem você vai pedir solução? Quem você iria pedir solução? É uma boa pergunta. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando da aula. Um grande beijo a todos. Até a próxima.